um troféu com o seu nome. E nesse novo autódromo, o autódromo de Tarumã totalmente reformado. Aí está o diretor de prova fazendo a verificação da pista, vendo se está tudo ok. Depois que o diretor de prova fizer essa volta, é que nós teremos então as máquinas funcionando e tudo então estará preparado para a largada desta prova no autódromo de Tarumã. Uma prova importantíssima, porque veja bem, o gaúcho Leonel Friedrich está em segundo lugar no campeonato. Ele pode, inclusive, assumir a liderança do campeonato de Fórmula 2. E nós teremos, na sequência do campeonato, uma outra prova aqui no Rio Grande do Sul. No próximo domingo, no autódromo de Guaporé, interior do Rio Grande do Sul. Então, automaticamente, a prova é importante para os gaúchos, mas é importante para todo o automobilismo nacional. Essa Fórmula 2 que gradativamente vem mostrando carros muito mais rápidos. Rápidos mesmo, hein, Gil Ferreira? Os carros estão tão mais rápidos que já estão até mais rápidos que os autódromos, coisa que está acontecendo no automobilismo internacional em geral. Já há uma necessidade de evoluir o autódromo para o automóvel. Isso aconteceu aqui. E quando ocorreu aqui a Fórmula 2, autódromo inclusive, que infelizmente vitimou o grande piloto Giovanni Salvati, nós tínhamos um tempo de 1 minuto e 2, com a Fórmula 2 desenvolvendo 260 cavalos naquela época, com a preparação bastante livre. A Fórmula 2 internacional. E agora, correndo a Fórmula 2 Brasil, com carros de 1.600 centímetros cúbicos de fabricação nacional, com uma preparação bastante limitada, quer dizer, é uma preparação livre, mas que não permite injeção direta. São 4 carburadores, não permite muitas peças importadas nesse sentido, exatamente para não fugir à realidade do automobilismo brasileiro. Mas nós estamos apenas 2 segundos de diferença, 2 segundos de diferença de um carro que tinha cerca de 100 cavalos a mais na época. Hoje em dia, o Fórmula 2 Brasil desenvolve cerca de 160, 162 cavalos. Esses cavalos são obtidos a 8.000 RPM. A Fórmula 2, inclusive, tem um problema muito interessante que você deve conhecer. Quase todas as outras categorias do automobilismo nacional têm uma limitação mecânica muito baixa. A Fórmula 2 tem uma limitação mecânica muito mais em cima, o que permite também muito mais gasto de dinheiro. Evidentemente, aquele que investir mais na sua equipe, na sua oficina, com banco de fluxo, com dinamômetro, com mais número de testes, principalmente mais testes, com ângulos de suspensão, ângulos de aerofólio, quer dizer, quanto mais vezes o carro for à pista, evidentemente, cada vez que ele for, ele vai voltar com 1/10 de segundo a menos. Cada vez que for, 1/10 de segundo a menos. Portanto, em 10 vezes, ele já vai voltar com 1 segundo a menos, e isso faz ganhar corrida. Então, a categoria se torna, indiscutivelmente, também a categoria mais cara do automobilismo nacional. Isso é importantíssimo, porque daí em diante, há necessidade, quando você vê passando ali o nosso Marshall com 3 minutos para a largada, nós vamos nos preparando para assistir a corrida e sentir também as emoções por essas retas e curvas do autódromo de Tarumã, um autódromo agradabilíssimo de se dirigir, que já na primeira volta nós devemos contar para você como se dirige em Tarumã. As marchas, as velocidades obtidas nesse autódromo rapidíssimo, cuja média é de 168 km por hora por volta. Fernando Gomes. Então agora você já sabe, né? Fique tranquilo, sente bem, faz de conta que você também vai guiar um carro de Fórmula 2 ou um carro de competição, você que gosta de automobilismo e que acompanha essa transmissão exclusiva da rede Bandeirantes de televisão, porque daqui a pouquinho, quando os carros saírem numa volta de aquecimento de pneus, então você vai saber, aí está, 30 segundos, aparecendo a plaqueta de 30 segundos. Alô, Fernando! Você vai saber com o Gil Ferreira como é que se dirige. Aí está. Pois não? Carro número 2, o César Pegoraro, o Bocão, não vai competir. O Bocão está aqui do meu lado para explicar por quê. O que houve, Bocão? O carro é novo, é a primeira vez, é a segunda vez que está vindo para a pista e apresentou os mais diversos problemas, e agora no grid de largar nós vamos constatar que o tanque do reservatório de óleo estava quebrado, já inundou o cockpit do carro de óleo, infelizmente não vai dar, nessa também. Esse foi o Bocão que ia participar hoje pela primeira vez do Fórmula 2 e não deu. Ok, perfeito, Luiz Antônio. Ali nós vimos passar os carros na curva 1, aí já saído da curva 2, entrando na curva do laço. Aí uma freada bastante difícil, é um ponto de ultrapassagem, hein?
Aí é feita em segunda marcha a uma velocidade em torno de 130 km por hora. Tem o formato de uma ferradura, você pode observar. Essa descida também é bastante rápida e aí a parte mais difícil do circuito no que diz respeito à habilidade. Porque ali, na curva que vai para o tala larga, existe uma freada em curva. Novamente, segunda marcha, o carro já estava em quarta marcha. Segunda marcha a uns 125 km por hora e a descida para a curva 8 e 9, essa que aí está, feita a 180 km por hora em quarta marcha para a subida. A curva 1 está sendo feita atualmente a 200 km por hora em quinta marcha com os mais rápidos. Aí o número das filas onde os carros irão se posicionar com os comissários de pista e de largada. Fernando Gomes para essa largada que promete bastante para essa corrida que será feita em 31 voltas, cerca de 100 km. Ficou calmo, né? Tranquilo, porque não foi a largada ainda. Teve gente que eu sei que levantou, arrumou na poltrona, mas não é nada disso. Não foi a largada ainda na Fórmula 2 Brasil, na sua terceira etapa no Autódromo de Tarumã, que você acompanha em todo o Brasil pela rede Bandeirantes de televisão. Agora sim, estão alinhados, veja. Alinhados Arthur Bragantini, é o pole position, Leonel Friedrich do Rio Grande do Sul, é o segundo colocado, Francisco Fioli é o terceiro, Ronaldo Eli é o quarto colocado, Décio Dárcio dos Santos é o quinto, e Pedro Mufato é o sexto colocado, o Mufatão número 20. Aí está tudo ok no alinhamento, vamos para a largada da terceira etapa do Campeonato de Fórmula 2 Brasil. Prova que será disputada em 31 voltas no Autódromo de Tarumã. Anote aí, 31 voltas, se você quiser marcar as voltas, também dá. Quando sai o carro do Pimentinha saiu do grid de largada, vai fazer mais uma volta, não valeu nada, o alinhamento vai começar tudo de novo. Agora o Luiz Antônio vai informar, porque o Pimentinha estava no grid, saiu do grid, você acompanha o grid aí, você não está vendo o Pimenta, mas ele saiu para a pista novamente para dar mais uma volta. Eu acho que ele foi testar não o carro, mas a sua potencialidade, a sua capacidade física, devido ao acidente que ele sofreu, o corte profundo na perna, os pontos que levou, que o Gil Ferreira já falou para você, e a Clara deve estar testando. Não sei se ele foi autorizado para isso. Luiz Antônio, veja aí está o Pimentinha, você acompanha o José Luiz Pimenta, hein, Gil Ferreira? A ideia, inclusive, podia ser, ele pode ter tido essa autorização do diretor de prova, ou então está se caminhando para o boxe para resolver algum problema que, porventura, mereça uma reparação na parte interior dos boxes. Mas acredito mesmo que ele tenha tido a permissão para essa volta sozinho, para saber realmente se ele está em condições, e o carro também, porque esse carro que estava magnificamente bem preparado pela equipe do Gigante, depois do acidente, e é a primeira volta que está dando. Portanto, algum acerto precisa ainda no automóvel, e a gente não deve esperar muito do resultado dele, a não ser tudo aquilo que de heurístico ele possa fazer, já que na realidade o Pimentinha está com muita motivação para poder ganhar. Vamos ver se ele vai para os boxes. Me parece que o caminho dele ali já está realmente. Ali está, Pimentinha no grid de largada. Fernando Gomes, tudo bem para a largada, Pimenta está no grid de largada. Mas agora houve uma contra-ordem, desligaram os motores, desligaram novamente os motores, e agora o Luiz Antônio pode nos informar daí como é que fica a largada, a volta de aquecimento, porque é uma volta de aquecimento de pneu. Valeu, e agora teremos a largada para valer ou não, Luiz Antônio? Fernando, 30 segundos para a largada para valer. Houve uma precipitação do Leonel Friedrich, que queimou a linha, mas agora está valendo. Vamos então para a largada da terceira etapa do Campeonato de Fórmula 2 Brasil, no Autódromo de Tarumã. Um campeonato que tem como líder o piloto José Luiz Pimenta com 11 pontos ganhos. Tem Leonel Friedrich com 10 pontos. O alinhamento agora está para valer. Veja por dentro aí, veja como o Fioli está colocando o carro dele por dentro. Vai ter que voltar um pouquinho, né? Porque ele não está obedecendo. Queimou um pouquinho, foi um pouquinho para frente o Leonel Friedrich. O Fioli também, veja, o Fioli está sendo retirado. O Fioli está sendo retirado um pouquinho mais para trás. Agora sim, está valendo o alinhamento. O pole position é Arthur Bragantini. Vamos ter a largada para você da terceira etapa do Campeonato de Fórmula 2 Brasil. Quando larga muito bem Leonel Friedrich. Extraordinária largada de Leonel Friedrich. Por fora, tentando tudo. Indo para a curva 1, daí para a curva 2.
e depois, é claro, se encaminhando para a curva do laço. A primeira volta e as emoções iniciais desta prova de Fórmula 2, onde está parado no box, não largou, largou agora o carro número 9 de Cláudio Gonzalez e ficou parado. Arthur Bragantini, não é o Arthur Bragantini, é ele? É Arthur Bragantini que ficou parado na largada, não teve condições de largar Arthur Bragantini. Você acompanha a curva do laço, a saída da curva do laço. Na primeira volta no Autódromo de Tarumã. Daqui a pouquinho, um minutinho só, não fique preocupado. Um minutinho só que nós já vamos mostrar para você a classificação. Já vamos dizer para você como está a classificação nesta primeira volta aqui no Autódromo de Tarumã. As emoções da terceira etapa do Campeonato de Fórmula 2 Brasil. Vai ser completada a primeira volta. A entrada na reta dos boxes. Líder da competição, Leonel Friedrich, que teve problemas. Em segundo está Ronaldo Eli. E em terceiro, Francisco Fioli. Essa é a classificação dos gaúchos que estão na frente. Em quarto está José Pedro Chateaubriand Bandeira de Melo. Em quinto, Pedro Mufato. E em sexto lugar está colocado Vitor Marrese. Essa é a classificação da primeira volta do Autódromo de Tarumã, que você acompanha com exclusividade pela rede Bandeirantes de televisão em todo o Brasil. Agora sim, pode falar, Luiz Antônio. Arthur Bragantini está aqui no meu lado, ele que não largou. O que houve, hein, Arthur? Eles demoraram muito para acender a luz verde da largada, por causa de problemas de uns e de outros, quer dizer, uns troços que a gente não tem culpa. E meu carro acabou queimando a embreagem, porque essas embreagens realmente é uma embreagem que, sabe, não pode você ficar muito tempo com ela acionada, porque ela não tem disco, a embreagem praticamente direta, e ela queima se você ficar acelerando muito tempo. E desengatar a gente não pode, que de repente você desengata a marcha, deixa em ponto morto, acende a luz verde, quer dizer, pode acontecer um acidente. Minha embreagem acabou queimando e eu não pude largar. Arthur Bragantini, bastante triste por não poder participar dessa prova. Vai, Fernando. E completada a segunda volta no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. O líder da prova é Leonel Friedrich, que teve problemas ontem, mas que recuperou seu carro durante toda a noite e vai aí, liderando a competição. O segundo colocado é Ronaldo Eli. O terceiro é outro gaúcho, Francisco Fioli. O quarto colocado, completado as duas voltas, é José Pedro Chateaubriand. O quinto é Pedro Mufato. O sexto colocado é Vitor Marrese. O sétimo colocado é o carro de número 25 de José Luiz Pimenta. E, na sequência, o carro número 11 de Darcio dos Santos. Esta é a classificação para você nas duas primeiras voltas no Autódromo de Tarumã, que você acompanha com exclusividade pela rede Bandeirantes. Aí está a complementação da terceira volta, disparando mais na frente, Leonel Friedrich. Completando a terceira volta, Leonel Friedrich. E tentando com tudo Francisco Fioli. Aí você acompanha o Leonel Friedrich na segunda colocação. O Fioli vai tentar ultrapassar. E conseguiu. Francisco Fioli assume a segunda posição. Há uma alteração. O primeiro colocado continua sendo o Leonel Friedrich. O segundo é Francisco Fioli. Pelo menos na primeira tentativa conseguiu. Vamos ver a confirmação daqui a pouquinho, Gil Ferreira. A ultrapassagem do Fioli foi bastante interessante. Ele conseguiu, aí está ele na frente. Estamos observando agora na segunda colocação. O Fioli está na frente já do Ronaldo Eli, nessa curva que é a curva da tala larga. Completadas as três voltas, Arthur Bragantini, portanto você acompanhou, não largou. Arthur Bragantini não largou. Ele teve problemas, queimou a embreagem, não pôde largar, já fez a reclamação através da rede Bandeirantes de televisão. O seu carro continua ali, você acompanha aí o líder da competição, o carro número 3 de Leonel Friedrich. E vai completando a quarta volta. Em segundo está Francisco Fioli. Em terceiro está colocado agora, na nova classificação, Ronaldo Eli. Ele é o terceiro colocado. José Pedro Chateaubriand continua em quarto e o Mufato ficou para trás, né? Ficou para trás. O Mufato ficou, quem passou foi o José Pedro Chateaubriand Bandeira de Melo. Na sequência, quem está colocado em quinto lugar é Adu Celso, carro número 4. Essa classificação. Acompanha o líder da competição. Você vai acompanhando com todos os detalhes pela rede Bandeirantes de televisão em todo o Brasil. A terceira etapa do Campeonato de Fórmula 2.
Completadas 4 voltas do Autódromo de Tarumã. Esta prova terá 31 voltas. Para você acompanhar